Olá, você chegando com a primeira edição do Curtas do PB Desporto, edição essa que iremos tratar do mercado da bola do Flamengo. Flamengo que depois de perder, a oportunidade de negociar, de concretizar a negociação do Wesley, o lateral direito, com a Atalanta de Bergamo, equipe italiana, o Flamengo deixou de ganhar 120 milhões de euros, algo em torno, pela cotação de hoje, de quase 20 milhões, 19 milhões e 500 mil euros, começa a agir para ir em busca de reforços, principalmente nesse momento, com a série de lesões na equipe, a começar pelo Cebolinha e o Vinha, que só volta no próximo ano, contusões mais sérias, só retorna em 2025, o Pedro e o Gabigol, que retornam em setembro, o Pedro, a previsão de 3 semanas, já se passaram uma semana no caso, assim como o Gabigol, com a previsão de retorno em um mês, faltando aí pela previsão mais 3 semanas. Além disso, o Arrascaeta, que deixou o campo de jogo logo no começo da partida com o Botafogo, naquela derrota de 4-1, e o Wesley, o que não foi negociado, que não teve a sua negociação confirmada com a Atalanta de Bergamo, também sentiu um incômodo muscular e não viajou para a Bolívia, não está com o elenco do Flamengo para o jogo dessa noite, jogo da segunda mão com o Bolívia. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0 e hoje tem a vantagem de jogar pelo empate ou por uma derrota de até um gol para seguir adiante, mas a gente vai falar desse jogo do Flamengo pela Libertadores da América na segunda edição do Curtas logo mais. Porque o assunto agora é, de fato, o mercado da bola. Falando ainda do Wesley, o Flamengo pensou no nome do Gaston Martirena, jogador do Racing Clube da Argentina, lateral direito, mas a negociação está suspensa, já que o Wesley, pelo menos a priori, vai prosseguir no Flamengo, a não ser que surja uma nova oportunidade de negociação. É bom lembrar que o Bournemouth da Inglaterra ofereceu, tempos atrás, 12 milhões de euros, proposta que não foi aceita pelo Flamengo, e aí essa proposta da Atalanta de Bergamo não foi concretizada, enfim, o jogador continua e essa negociação com o Gaston Martirena fica suspensa. Porém, o Flamengo está no mercado pela necessidade extrema, devido às contusões, de correr atrás, de correr contra o tempo. Falando da defesa, o Alessandro, o ex-jogador da Juventus da Itália, a seleção brasileira, que está sem clube no momento, está inclusive aqui em Portugal, treinando, mantendo o condicionamento. É uma negociação difícil, porém, o Flamengo vê como viável, e inclusive há informações que o Tite e o Davi Luiz estariam também conversando com o jogador no sentido de ajudar, de convencê-lo a jogar, a defender as cores do Flamengo. Tem ainda também, já no setor de meio campo, o Alcaraz. Alcaraz, jogador do Southampton da Inglaterra, da Premier League. O Southampton que estava ano passado na segunda divisão, conseguiu acesso. O Alcaraz, que é um jogador que não vive um momento muito bom, não está, digamos, com uma moral muito boa lá no Southampton, com o seu treinador, o Martin Russo, porque ele foi negociado, ele acabou foi negociado com a Juventus da Itália, foi emprestado, melhor dizendo, justamente durante a campanha, na metade da temporada passada, quando o Southampton brigava para lutar, para tentar o acesso, que acabou conseguindo. E ele não está com uma moral, não está com um prestígio muito grande junto ao técnico Martin Russo, e existe essa possibilidade, de fato, da contratação, porém, a equipe inglesa aumentou a proposta, pediu 25 milhões de euros, mais ainda
o jogador Vitor Hugo, meio-campo do Flamengo, ele quer que inclua, né, também o Vitor Hugo nessa negociação. E ainda o Iago, jogador da base do Flamengo. O Flamengo recusou essa proposta inicialmente, mas voltou, né? O Flamengo recuou, voltou atrás, mas voltou a negociação, inclusive aceitando já colocar o Vitor Hugo, a proposta do Flamengo, para deixar de forma bem clara, são 18 milhões de euros, mais o Vitor Hugo por empréstimo, com o clube inglês, ao final do empréstimo, pagar o valor da multa rescisória, né? Ou seja, ele teria que pagar esse valor para ficar em definitivo com o jogador, né? Ou seja, ele vai com valor fixado para a compra. Tem também ainda o Gonçalo Plata. Gonçalo Plata, que é um atacante equatoriano, jogador que surgiu no Independiente Del Valle, está no futebol do Oriente Médio, porém está liberado. É um jogador que foi oferecido a clubes brasileiros, está disponível no mercado, foi oferecido inclusive ao Corinthians também. O Flamengo, em princípio, não manifestou interesse, mas agora, mesmo com a contratação, o acerto com o Michael, né, o La Plata, que é atacante também, entrou na mira, entrou na pauta do Flamengo para ser um jogador a ser contratado. Vai faltar aí apenas a definição se ele viria por empréstimo ou se seria contratado pelo clube rubro-negro do Rio de Janeiro. Enfim, mercado da bola do Flamengo, caindo em campo agora de forma mais clara, lutando contra o tempo, até pelas necessidades devido às imensas, né, inúmeras contusões, algumas delas graves, como é o caso do Cebolinha com o Vinho, só volta no ano que vem, o Pedro Gabigol e o Rascaeta que voltam só em setembro, está perto já, mas ainda vão ficar ausentes um tempo, alguns jogos da equipe do Flamengo, enfim. É isso, o mercado da bola, as últimas informações do interesse do Flamengo em cima de jogadores para reforçar o elenco para as competições. É bom lembrar que o Flamengo, avançando, né, na Libertadores da América, irá para a fase quartas de final da Libertadores. Já sabe que o seu adversário será o Peñarol, que eliminou o The Strongest, jogando esse mesmo campo que o Flamengo joga hoje, em La Paz. Perdeu por 1-0, mas no jogo da ida o Peñarol venceu por 4-0, então tinha um resultado com folga, conseguiu a classificação. O Flamengo terá aí a Copa do Brasil, já tem o seu adversário definido. O primeiro jogo, o jogo da primeira mão, será na próxima semana, dia 28, na Arena Fonte Nova, Casa do Bahia. E o jogo da volta, no dia 12 de setembro, no Maracanã. E aí tem um brasileiro também, o Flamengo nesse momento ocupa a quarta colocação, 41 pontos ganhos, mesma pontuação do Palmeiras, com 41, perdendo apenas nos critérios de desempate, ou seja, o Flamengo é o único dos 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro que está aí em todas as frentes, é claro, dependendo de hoje, conseguindo avançar, ficará, né, em 3 competições, brigando pelo título desses campeonatos. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Lembrando que daqui a pouquinho teremos a segunda edição do Curtas, onde iremos falar mais sobre o jogo dessa noite do Flamengo contra o Bolívar e também iremos abordar o jogo, né, um jogão de bola que tivemos na noite dessa quarta-feira, com o Botafogo chegou a fazer 2-0, tomou um empate, mas venceu no Rio por 2-1, sufoco daqueles. Uma grande partida, Botafogo avançando, Palmeiras eliminado. Palmeiras agora só tem o Campeonato Brasileiro por disputar. Botafogo segue na Libertadores, como também aí é o líder do Campeonato Brasileiro. É claro, vamos falar também da classificação do Fortaleza, num trabalho sensacional, já de 3 anos, do argentino Juan Pablo Voivoda, à frente, né, o comandante do Fortaleza, que vai muito bem no Campeonato Brasileiro, é o vice-líder com um jogo a menos, ganhando pode passar o Botafogo.
e está agora também na fase quartas de final da Sul-Americana, que é a segunda maior competição da América do Sul. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Ah, e outro detalhe, outro lembrete, hein? Ainda nessa quinta-feira, teremos uma edição especial do PB Desporto, eu, Antônio Júnior, aqui, de Gando, da região do Porto Norte de Portugal, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, Brasil, onde iremos destacar as denúncias contra o presidente, o dono da SAF do Botafogo, o americano John Charles Testa. Denúncias sérias, um trabalho de 3 meses e meio do renomado jornalista Lúcio de Castro. Ele já colocou 3 matérias no ar, já deu entrevista, inclusive, para a site UOL, falando com mais detalhes, e a gente vai abordar esse assunto envolvendo o John Testa, acusações sérias, logo mais na nossa edição especial do PB do Esporte. A todos um abraço e até a próxima!